Fala, nação rubro-negra, flamenguista de coração, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal e vamos reagir aqui ao corte de vídeo ali do João Guilherme e também ao vídeo ali da ESPN Brasil. Nesses dois vídeos vamos ter aí duas diferenças. Tem uma pessoa aí que vai revelar para qual time ele realmente torce mesmo de coração, e tem outra pessoa que eu jurava que era flamenguista, mas que revelou aí também qual é o seu time do coração. Então vamos dar uma olhadinha, lembrando créditos ali na descrição para João Guilherme e também para ESPN Brasil. Se você também ainda não é inscrito no canal, aproveite e já se inscreva, deixa aquele like para fortalecer o nosso canal. E vamos direto ao vídeo. Bom, estou aqui com o manto sagrado, com a linda camisa do Flamengo. E eu sou o narrador e apresentador da Flamengo TV a partir deste ano de 2025, todo mundo já está sabendo. E aí, por consequência, todo mundo me pergunta: João Guilherme, qual é o seu time? Qual é o seu time? Qual é o seu time? E eu nunca falei publicamente, mas agora, indo para a Flamengo TV, eu não preciso nem mais responder. Eu sou Flamengo. Mas como você virou Flamengo? Eu vou contar a história do dia que eu me tornei rubro-negro. E tem tudo a ver com o grande clássico desse final de semana: Flamengo e Botafogo, que jogarão neste domingo, 18h30, no Maracanã, pela rodada do Campeonato Brasileiro. Olha, eu nasci em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. E meu pai, seu Joel, cearense, que veio lá do Ceará no final dos anos 50 para tentar uma vida melhor no Rio de Janeiro, chegou aqui, lutou muito, construiu a sua carreira. Meu pai era cozinheiro, trabalhou como garçom, depois também trabalhou durante muitos anos na antiga fábrica da Antártica. Meu pai produzia cerveja, ele se tornou um cervejeiro. Ele veio para cá, construiu a sua vida, construiu a sua família, e logo que chegou ele foi ao Maracanã e viu Garrincha jogando. E aí se encantou, ficou apaixonado pelo Garrincha, por aquele time do Botafogo. E o meu pai virou um grande botafoguense, seu Joel. E ele passou essa influência para o meu primo, Leopoldo, que é uma figura também muito importante nessa história que eu vou contar para vocês. Então eu cresci, tendo como referência dois grandes botafoguenses. O meu pai, seu Joel, já falecido, lá em cima, olhando e cuidando da gente, e o meu primo, Leopoldo. Pois bem, eu nasci em 1971, e aí eu vou avançar até o dia 8 de novembro de 1981. Antes, vale dizer o seguinte: eu comecei a acompanhar futebol com lembrança na Copa de 78 na Argentina. Ali eu me lembro que comecei a acompanhar futebol bem. E vi o início da era de ouro do Flamengo, com Zico e Companhia Limitada. Me lembro muito do gol do Rondinelli de cabeça contra o Vasco no final. Me lembro do tricampeonato carioca do Flamengo em 1979. Me lembro como ninguém do jogo contra o Atlético Mineiro, que Nunes fez o gol no finalzinho, o primeiro campeonato brasileiro do Flamengo. Eu já estava de olho no Mengão, mas a minha influência era toda botafoguense, tal. A estrela solitária estava por ali. Até que no dia 8 de novembro de 1981, seu Joel, meu querido papai, decide o seguinte: meu filho, eu vou te levar ao Maracanã pela primeira vez. E eu nem dormi aquela noite, de ansiedade. E lá fomos nós, saímos de Niterói, pegamos a barca, chegamos ao Maracanã, pegamos um ônibus, e eu nunca mais me esqueço da imagem de eu subindo o túnel que dá acesso à arquibancada e vendo o gigante do Maracanã pela primeira vez. E além de olhar para o gramado, eu olhava para as cabines de rádio e ficava procurando: cadê o Valdir Amaral? Cadê o Jorge Cury? Cadê o José Carlos Araújo? Cadê o do Alcei Camargo? E eu acho que aquele carequinha ali que tá falando é o Jorge Cury. Aí eu olhava para o gramado: pô, cadê o Kleber Leite? Cadê o Loureiro Neto? Cadê o Heraldo Leite, o Denis Menezes, o Ronaldo Castro? Eram meus ídolos na época. E lá estava João Guilherme, com 9 anos, na torcida do Botafogo, com o meu pai e com o meu primo, Leopoldo. E o jogo começou.
Minha gente, eu não tinha noção que estava vendo a história diante dos meus olhos. Algo inesquecível. Eu vi um time avassalador fazer 1, 2, 3, 4, 5. O clima era de histeria, era uma loucura no Maracanã. E eu me lembro da frase que ecoava: mais um, mais um, mais um, mais um. E o mais um veio através de Andrade. Pois é, eu estava no Maracanã, na torcida do Botafogo, assistindo o jogo da vingança histórico. Flamengo 6, Botafogo 0, gol do Andrade. Porque 9 anos antes, no aniversário do Flamengo, o Botafogo enfiou 6-0 no Mengão. E aí, durante quase uma década, ficou uma zoação, os rubro-negros entalados, e aí a geração do Zico veio e pegou de jeito, deu o troco. 6-0. Jairzinho, o furacão da Copa de 70, ele fez 3 gols na vitória do Botafogo em 72 e estava em campo também na volta, no troco que o Flamengo deu. E aí eu fiquei encantado com aquilo tudo, cara. Vendo a torcida do Flamengo, aquela festa, aquela energia, aquele time. E naquele momento, eu me convenci. Eu sou Flamengo. Mas eu tinha que falar pro meu papai. E aí? Meu pai, que diga-se de passagem, era um grande fã do Zico, botafoguense, mas sempre falava bem do Zico. Pô, esse cara joga demais, craque e tal. E aí voltamos para casa, nas barcas Rio-Niterói. Eu, meu pai e meu primo, os 2 calados e tal, levaram uma pancada. E eu ali na minha, feliz, mas quieto. Aí eu viro pro meu pai e falo o seguinte: papai, quero te falar uma coisa. Fala, meu filho. Eu sou Flamengo. Silêncio. E aí, depois de um tempo, ele vira pra mim e falou: o time jogou muito, né? Você gostou, né, do Zico, de todo mundo? Eu falei: papai, o time é demais. Ele falou: tá bom, meu filho, torça para o time que você quiser. Que exemplo, meu pai, né? Democrático. Falou: pô, meu filho, eu quero que você seja feliz. É isso aí. E deu tudo certo. E hoje, estou eu aqui, na Flamengo TV, vestindo o manto sagrado, e vou narrar, neste domingo, Flamengo e Botafogo. Todo respeito à história do Botafogo, todo respeito à história de todas as equipes, mas, neste dia, eu virei torcedor do Mengão, malvadão. Na época era bem malvadão. Que história, hein, galera? Que história. Ele era botafoguense, mas não resistiu ali quando viu o show que o Flamengo deu ali. 6-0 em cima do Botafogo. O pai dele era botafoguense, mas ele decidiu torcer para o Mengão e até hoje aí é flamenguista de coração. Muito top, da hora mesmo. Lembrando, créditos ali abaixo para o canal ali do João Guilherme. E vamos ver aqui também agora sobre alguém que já está no Flamengo. Eu acredito que ainda eu tenho uma caminhada no futebol. Claro que muitas coisas aconteceram nesse meio tempo, circunstâncias que de alguma forma me atrapalharam, outras me ajudaram, mas é difícil eu falar, cara, eu vou jogar daqui a um tempo ou eu vou para uma outra área do futebol. Eu quero trabalhar no futebol, então eu tô nessa questão, tô esperando, tô ouvindo algumas coisas, apareceu algumas situações, mas nada que me agradasse. Você não quer correr na subida também. Exatamente. Eu acho que eu construí uma carreira bacana, vitoriosa. Eu sei o esforço e a dedicação que eu tenho que colocar 100% da minha mente, do meu corpo, para que eu possa estar bem, fisicamente e mentalmente. Então eu tenho que encontrar um projeto que seja bacana nesse sentido. Se não for dessa forma, eu prefiro passar para o outro lado, porque eu acredito que o futebol precisa de pessoas que jogaram, pessoas que vivenciaram o futebol, e eu quero estar dentro do futebol. Se não for como jogador, vai ser trabalhando, vai ser vivenciando o outro lado. Eu lembro de jogos contra o Santos, em que você apareceu muito bem, marcando o Neymar. Teve isso, né? Foi isso. E essa é uma história bem curiosa, porque o Leão era o treinador e 2 horas antes de a gente sair pro estádio, ele me chama no quarto e fala: você vai marcar individual Neymar. Tá, obrigado. Tá bom. E de lateral direito, mas assim, no primeiro tempo correu tudo bem, consegui marcá-lo bem, mas... Mas que ano isso aí?
Isso aí foi 2012. Mas eu acho que com 65, 70 Guardei minutos... né, Plirra? Pra variar. 65, 70 minutos do segundo tempo, eu tomei o segundo cartão amarelo e fui expulso. Ah, você foi expulso neste jogo? Esse jogo. E ganhamos 2-1 com 1 a menos. Foi isso aí mesmo. Que memória que você tem, Luiz. Gol do Lucas, não foi? Gol do Lucas Gol do Lucas no final. no final. E tinha aquela roubada de bola que foi apelidada de escorpião, né? Escorpião, né? É uma dessas que a gente A única coisa que eu pensava é que eu tinha que diminuir o espaço dele e dar o bote, porque ele ficava te balançando de um lado para o Era o outro. Neymar, levinho. Não, essa Ele época... flanava. Eu quero saber qual é a importância na sua carreira de Jesus, tática, técnica, em aprendizado e também nesse seu auge, né? Lugano, foi a cereja do bolo, cara. Eu posso dizer assim, às vezes eu falo isso, às vezes as pessoas podem entender um pouco mal, mas eu digo que a partir da ida do Jorge Jesus, da chegada do Jorge Jesus, eu aprendi um futebol diferente, totalmente diferente, de olhar o jogo de uma forma diferente, de você você não ficar, você não olhar o jogador, você olhar somente a bola. Então, assim, vários detalhes que fez muita diferença para mim. E, cara, eu sempre... Depois dentro do campo tem uma confiança... Exato. E aí a qualidade individual de cada jogador, num coletivo muito forte, um treinador que eu sempre digo que era 75% do time, cara. Ah, mas se o Jorge, se fosse o treinador... Não, se não fosse o treinador, a gente não ganharia como a gente ganhou. Eu tenho certeza absoluta. Porque no começo do ano foi muito difícil e a gente tinha um timaço. Sim. O Abel, grande treinador, mas com ideias diferentes. Né? E assim, ele tem as qualidades, ele venceu daquela forma, o Jorge venceu da forma dele. Então ele conseguiu encaixar os jogadores no seu devido lugar. E dar um padrão, cara, um padrão. Eu olhava pro meu lateral, eu era o central, eu olhava pro lateral e eu sabia o que ele tinha que fazer. Tem figuras do futebol bem importantes que têm uma ligação com você bem importante. Bom, Rogério Ceni jogou com você e foi teu treinador em 2 clubes. O Rogério na tua vida, o que que é? Importantíssimo, cara, importantíssimo. Primeiro, pelo que ele representou pra mim desde moleque, né? Eu vi o Rogério, vi o Fabuloso, vi o Lugano. Eu sou São Paulino de coração, sempre fui, eu sempre deixei claro isso. E eu tenho o maior orgulho de falar. Coisa maravilhosa. Porque a gratidão Agora o olho dele brilhou de uma forma. Então, o coração, não sabe o coração dele como é que ficou nesse momento. Nível altíssimo. Gratidão muito grande pelo que o São Paulo fez, né, desde a base, enfim. Justiça. E o Rogério, cara, ele me inspirou muito. E quando eu tive a oportunidade de chegar no profissional, poder conviver com ele, poder ter o convívio diário, de conversar. Eu tinha muita sorte, cara. O que acontecia? Sempre quando a gente viajava, eu sentava do lado dele. E com o Lugano era a mesma coisa. Não sei se você lembra, né, Lugano? A gente sentava sempre próximo, somos igualzinho. Próximo. A resenha é igualzinha. Exato. Igualzinho. E aí conversava. idênticas. A resenha com você conhece igualzinha. Cara, mas isso é bom demais. Isso é bom demais, né? Mas é isso aí, né, galerinha? Ele falou ali que ele é São Paulino, né? São Paulino ali de coração. Hoje ele tá no Flamengo, trabalhando ali no Flamengo. Mas normal, cada um torce ali pro seu time do coração. Aqui é flamenguista de coração. Mas achei muito massa ali ele falando ali sobre 2019 Flamengo, né? O time do Flamengo e Jorge Jesus, e o que ele acha que se não fosse Jorge Jesus, o Flamengo não teria conquistado o que conquistou em 2019. E você, o que você acha sobre isso? Você também acha isso? Se não fosse o Jorge Jesus, o Flamengo não teria conseguido o que conseguiu ali em 2019? Eu também acho isso. E sobre os torcedores aí, como vemos lá, o João Guilherme é flamenguista de coração, era botafoguense, depois passou a ser flamenguista. Mas é isso aí, galera. Lembrando, créditos ali na descrição para João Guilherme e para ESPN Brasil. E mais tarde voltamos com mais vídeos aí sobre o jogão que terá nesse domingo de Flamengo e Botafogo. Então aproveite, já deixa o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!